Então, a palestra de ontem que a gente traduziu na de Amarra Boa. Então, ele fala um negócio interessante, algo que eu já refleti a respeito muitas vezes, né? Mais ou menos ele fala que ele está falando sobre as pessoas que têm defende a ideia de quando as pessoas morrem, elas simplesmente desaparecem, né? Que não há um pós-morte, não há nada que acontece. Quando a pessoa morre, não há mais nada, ela desaparece, né? Isso não é uma opinião moderna, isso não é uma ideia moderna. Isso desde a época do Buda já existia essa ideia, né? Algumas pessoas tinham a sua opinião, né? Mas aí ele fala uma coisa interessante, ele fala, mas de onde que as pessoas tiram isso, essa ideia de desaparecer, né? Porque não tem nada no mundo que desapareça. Aí, o conceito de desaparecer, né, é falso. Não existe nada nesse mundo que desapareça. É uma ideia, o conceito de desaparecer é simplesmente uma criação humana. Não tem nada na natureza que desapareça. É uma ideia completamente artificial. Se não tem nada não tem nenhum exemplo de algo que desapareça, né? Por que a mente humana desapareceria, né, após a morte, né? Porque não tem nenhum exemplo, né? Me dá um exemplo que algo desaparece. Não tem nada que desaparece. Quando você, por exemplo, você queima um papel, ele não desaparece. Ele se transforma em gás, se transforma em fumaça, se transforma em calor, se transforma em cinzas, né? Mas ele não desaparece. Não tem nada que desapareça. E também, correlato a isso, né, não tem nada que surja do éter, do nada, assim, simplesmente apareça, né? Todas as coisas estão em constante transformação, né? As coisas vêm de algo e vão para algo, né? Então as coisas não surgem do nada e nem vão para o nada. As coisas continuam se transformando, né, indefinidamente, né? Então, quando você pensa a respeito disso, faz você refletir, né, sobre, por exemplo, a ideia de começo e fim, né? As pessoas às vezes perguntam, né, mas qual é o começo? O que criou o universo? Né? Qual é o começo do universo? Aí você olha no que o Buda fala a respeito, o Buda fala, como é que chama? É impossível de definir um começo, é impossível de perceber um começo, né? É imperceptível um começo. É o começo dos seres, como é que cria, de onde que veio a alma dos seres humanos, de onde que veio as pessoas, né? Qual é o começo de tudo isso? Mas peraí, o conceito começo, né? Primeiramente, isso existe, né? Tem algo que começa em algum local que não existia e então passa a existir? Alguma coisa que você possa dizer que não existia e passa a existir? Né? Não tem nada que seja assim. Essa sala não passou a existir. Essa sala era um monte de madeira, era terra, água, né? Eles usaram a terra misturada com água, usando o calor, que criaram essas telhas, né? Tem ferro, tem cobre, plástico, madeira, né? Tudo isso já existia antes, não veio a existir no momento que a gente montou a sala, né? Apenas transformamos esse material em sala de meditação, né? E a sala de meditação nunca vai desaparecer, ela vai apenas se transformar em alguma outra coisa. Se for um incêndio, ela vai se transformar em cinzas, em fumaça, em gás carbônico, em calor, né? Se for apenas a ação do tempo, né, ela vai se transformar em poeira, né? A madeira vai se desfazendo, vai virando poeira. Uma coisa interessante, né, que a gente tem esse sistema de fossa biodigestora, né? Aí você joga todo o esgoto ali, né, da privada, cai naquela fossa. Uma vez por ano a gente tem que abrir aquilo, né, para esvaziar e dar espaço para o novo dejeto que vem no ano seguinte. Quando você esvazia, o que você acha lá dentro? Terra. Terra preta, né? Terra, é simplesmente terra. Não tem nada demais, né? Não tem nada de fantástico a respeito. As fezes, tudo vira terra, que na verdade é meio que óbvio, né? E aquilo que a gente come também veio da terra, né? Veio da terra e volta para a terra. Então, nada desaparece. E nada começa. E nada assim, acaba. Começo e fim são opiniões, né? Quando que começou essa reunião aqui agora?
Sei lá, depende de como você quer criar a ideia de começo, né? Você quer criar a ideia de começo no momento que eu comecei a falar, então foi ali, né? Mas isso é uma opinião sua. Outra pessoa pode dizer, essa reunião começou ao nascer do sol, sei lá. Essa reunião começou quando o mosteiro foi estabelecido. Essa reunião começou quando o Adhyamudita nasceu, sei lá quantos anos atrás, 44, 45 anos atrás, 44 anos atrás. Sabe, onde você quer definir o começo exato disso que está acontecendo aqui agora? Não existe um começo, né? O começo é uma opinião sua, você cria o conceito começo. Então a pessoa perguntar onde começa, qual é a origem dos seres, né? Qual foi o ponto em que os seres surgem? Mas a ideia de começo existe, em primeiro lugar. Você está perguntando uma coisa que não existe, né? É que nem as pessoas me perguntar, mas o que é Deus, né? Uma das pessoas pergunta, Deus existe? Eu falo, mas o que é Deus? O que você está perguntando? Quando você diz Deus, o que você quer dizer com isso? A maioria das pessoas nem sabe responder isso, né? Agora, existe a alma? O que você quer dizer com alma? Elas também nem sabem o que elas estão perguntando, não tem uma definição clara, é um conceito criado, né? É apenas um conceito que as pessoas criam na imaginação delas, né? Então, começo e fim, na minha opinião, também é isso, né? É um conceito criado, né? Não existe começo e fim, só existe na nossa imaginação, né? Começo e fim são opiniões, não são fatos. São pontos de vista. Então, para uma pessoa, o começo é sempre uma experiência pessoal dela, né? Então, depende do que é que você dá importância, né? Qual é a coisa que você acha que é importante. Dependendo dos seus valores, né? Você vai dizer, o começo foi aqui, né? Porque esse evento é relevante para mim, né? Outras pessoas vão ter uma opinião diferente do que é o começo, né? Então, sei lá, quando começou o nazismo? O nazismo começou quando foi criado o Partido Nazista. O nazismo começou quando as ideias, né, que compõem o nazismo foram estabelecidas. Não, o nazismo começou quando a primeira pessoa que teve aquela ideia, né, nasceu. O nazismo começou quando as diversas vertentes, né, que se juntaram naquele único ideal. Então, depende do que é que você quer chamar de começo, né? Qual é a sua opinião do que é o começo, de alguma coisa que seja, né? Então, o Buda, quando perguntava dizer que o samsara é indiscernible, como é que fala em português isso? Impossível de discernir, impossível de discernir um começo, né? E também impossível de discernir um fim para o ciclo do samsara. Aí se você extrapolar esse conceito para a questão do eu, né? Ou, por exemplo, a questão do existir, né? As pessoas perguntavam para o Buda, né? Após a morte, o Arahant ainda existe? O Buda respondia, não se aplica. Então ele não existe, não se aplica. Então, ao mesmo tempo, ele existe, mas também não existe. Não se aplica. O que as pessoas perguntavam? Não se aplica. Então a ideia, não sei se na minha interpretação, a ideia o conceito existir é falso. O conceito existir é um conceito falso, né? É apenas uma opinião, né? Não tem, fora da mentalidade humana, existir ou não existir não se aplica. Não é relevante a ideia existir ou não existir, né? Não sei, para um passarinho, será que ele está preocupado com existe ou não existe? O conceito para ele não se aplica, né? Ele só lida com aqui e agora, né? Ele só lida com o que está ali ao redor dele. Não tem, é que nem mentira, né? Mentira é uma coisa que ocorre quando as pessoas desenvolvem uma sofisticação, né, de conceitual ao ponto que elas conseguem criar ideias que não se expressam na realidade. Então, criar ideias que não têm um correlato na realidade. Aí surge o conceito de mentira, né? Mas mentira só existe na mente das pessoas, né? Fora da mente das pessoas não existe mentira, né?
A natureza não existe mentira. Não tem nada que seja falso aqui fora, nem verdadeiro também. Se não existe mentira, não existe verdadeiro. Esses dois conceitos só existem em relação um ao outro, né? Agora, se um não existe, o outro também não existe. Não há necessidade do segundo, né? O segundo vem só em contraposição ao primeiro, né? Então, eu não sei como é que funcionam essas coisas, mas na minha imaginação, o primeiro conceito que surgiu foi o conceito da mentira. Tendo inventado a mentira, os seres humanos inventaram a verdade, né, para contrapor a mentira. Se isso é mentira, então isso aqui deve ser verdade. Mas se não existisse, ninguém tivesse inventado uma mentira, não havia necessidade do conceito da verdade, né? Porque as coisas simplesmente seriam como são. Não teria é verdadeiro, é falso. Só teria as coisas são, né? Não teria a próxima palavra, são verdadeiras, são falsas. A frase só vai ter as coisas são. Pronto, encerra ali o assunto. Não multiplica dessa forma. Então, tem vários conceitos, né, que me dá a impressão que tem vários conceitos que a gente toma como pedra fundamental sobre a qual nós construímos toda a nossa visão de mundo, que na verdade são falsos, né? São conceitos assim básicos, né? Que sobre isso a gente constrói toda uma estrutura, né, de ideias, de valores, de pensamentos, de atitudes, né? Sendo que a base é falsa, é fictícia, não existe. Então, quando é assim, não é difícil adivinhar, né, que o resto que vem em seguida também é falso, né? Se você me falar, eu vou construir uma casa, mas o telhado, a fundação é fictícia, tá? A fundação a gente faz de conta. Mas a parede e o teto vão ser de verdade. Não, não vai. Não vai ser de verdade. Não vai, como é que você sabe? Porque não tem a fundação. A fundação é fantasia. Não tem como construir um teto em cima de uma fundação inexistente. Se a sua fundação é fantasia, o seu telhado também é fantasia. Eu prometo para você que é fantasia. Não tem como um telhado flutuar no ar. Se não tem uma fundação verdadeira, não tem como ter parede verdadeira, não tem como ter telhado verdadeiro. Então não importa, né, quanto você tente prometer e convencer e jurar que é de verdade, é impossível, não tem como, né? Se a fundação não existe o telhado, não tem como existir o telhado sem fundação. Então, que nem eu, sempre que eu vejo um cachorro, eu xingo ele de cão, né? Eu falo, seu cão, filho de uma cadela. Eu falei, você é preconceituoso. Não, só olha para a cara dele, eu sei dizer, você é filho de uma cadela, sua mãe é uma cadela. Só olhando para sua cara, eu não conheço ela, mas olhando para sua cara eu já digo, sua mãe é uma cadela. Seu pai é um cão. Olhar para a cara dele, você já sabe dizer, né? Não precisa conhecer para saber se o pai dele era um cachorro ou não, né? Se ele é cachorro, a mãe dele é uma cadela e o pai dele é um cão. É um animal de 4 patas. E não é ofensivo, é verdade, não é preconceito, apenas é o que é, ué. Então você não precisa ter, né? Você manter as coisas simples nas fundações, é fácil adivinhar o resto, né? Então é muito precário, né? Quando você começa a enxergar essas coisas, você vê que é muito precária. Nossas opiniões, nossas assumições sobre o que é, o que não é, o que é verdadeiro, o que é falso, né? Quando na verdade, às vezes o próprio conceito de verdadeiro e falso já é uma criação mental, né? Na verdade, se você sair em busca, né? Imagina que conceito e falso, o conceito verdadeiro e falso são apenas criações da mente humana, né? Aí você sai em busca do caminho espiritual buscando o que é verdadeiro. Você só vai aceitar o que for verdadeiro. Mas se for verdadeiro não existe, no sentido que o conceito é falso, né? Você vai ficar procurando e você nunca vai achar, mesmo que esteja bem na sua cara, porque você só vai aceitar o que vier dentro desses parâmetros, né? Dessa dicotomia verdadeiro e falso. Se não encaixar na gaveta verdadeiro ou na gaveta falsa, eu não aceito, eu não quero saber, eu não. É que a gente fala, como é que chama em Pali, né? Esqueci o nome em Pali, mas tem a sensação prazerosa, a sensação desprazerosa,
e a sensação não prazerosa nem desprazerosa. Então, a sensação não prazerosa e nem desprazerosa, em geral, as pessoas ignoram a existência dessa sensação. Se elas não conseguem imediatamente encaixar isso em prazer e dor, a tendência da mente é ignorar aquela sensação. Só que um grande número de sensações existe nesse ponto. Então, se a pessoa sempre interpreta as experiências delas em bom ou agradável ou desagradável, ela passa batido. 1/3 da experiência de vida passa batido, porque ela não percebe, que ela não estava olhando para esse ponto. Ela estava esperando o sinal agradável ou desagradável. Se ela não vê o sinal agradável ou desagradável, ela não percebe aquela sensação. Que nem uma vez a gente falou sobre uma coisa que eu li na internet, que a questão da nomenclatura das cores, né? Então, algumas sociedades têm, por exemplo, a cor branca. Numa sociedade nórdica, onde tem muita neve, né? Tem vários níveis de branco, né? Que eles estão cercados de neve, então o assunto branco para eles é corriqueiro, né? Estão sempre lidando com a cor branca, né? Então eles acabam diferenciando diferentes níveis de branco, né? Branco X, branco Y, branco W, branco H, né? E às vezes também a palavra, como eu estava falando, na Tailândia antigamente não existia uma cor específica para verde, né? A verde e azul claro era uma cor só, né? Mais à frente eles começaram a distinguir, né? Verde e azul claro, né? Como coisas separadas. Então quando tem uma sociedade em que existe um nome para uma certa cor, né? Se você mostra um papel com várias cores, né? As pessoas que vêm numa sociedade que já existe um conceito para aquela cor, eles facilmente identificam, essa cor é diferente. Agora, você dá um papel, aquele bem papel para uma pessoa que cresceu numa cultura em que não tem um nome específico para aquela cor, ele demora mais tempo para perceber que aquela cor é diferente das outras, né? Ele demora mais para ele perceber, isso aqui é uma outra cor, né? O tom dessa cor é diferente, né? Porque não existe um conceito, então ele não está treinado a perceber isso como diferente, né? Então ele passa batido, né? Ele passa batido. Então, por isso que é um dos motivos pelo qual é um aspecto importante, né, da prática de meditação é apaziguar o processo mental, né, o processo de criação de pensamentos, né? Porque se você não conseguir abrir, né, a mente para a experiência que existe, né, mesmo quando os pensamentos não estão presentes, né? Então, o tipo de coisa que você precisa estar ciente para conseguir realizar o caminho que leva à iluminação, né? Requer que você seja mais perceptível do que aquilo que os pensamentos provêm. Os pensamentos, os conceitos não provêm percepção o suficiente para você realizar esse trabalho. Então é vital, né, que você consiga ir além, né, dos pensamentos para conseguir acessar os fenômenos que ocorrem, né, dentro da mente, entender o que está acontecendo e aprender a guiar esse processo, né, de maneira que culmine em libertação. Então, um dos grandes, né, que a Lumpur Mahabua falou na palestra ontem, né, uma das grandes brigas dele, né, criticando as pessoas que só estudam. Mesmo que você estude o Dharma, não é o suficiente, né? Não importa, mesmo que seja estudo da doutrina budista, não é suficiente, porque fica apenas no âmbito dos conceitos, né? E os conceitos não chegam lá. Mesmo que você estude Abhidharma, né, que são tentativas assim, de explicar de maneira mais sutil os fenômenos da mente, né, de maneira assim, como é que chama? Sistemática, né? Explicar esses fenômenos, ainda não chega. Não tem como chegar, né? É grosseiro demais isso, né? Então, a maioria dos mestres na Tailândia são bastante críticos, né, ao estudo do Abhidharma, né? Tem até essa história muito famosa, né, da Ajahn Chah, né, que ele estava num país na Europa, na Inglaterra, se eu não me engano. Aí veio uma senhora que era uma estudiosa do Abhidharma, né, falar com ele, né?
E aí sentou lá e fez uma explicação que, veja bem, que o Abhidharma é X, Y, Z, e é um conceito, isso, e aí é útil na prática da estudo do Dharma para a percepção da realidade suprema, da verdade universal, né? E é isso aí. E aí, o que você acha de tudo isso? A Jantia olhou para ela: minha senhora, você é que nem uma pessoa que cria galinha, em vez de recolher os ovos, a senhora recolhe a titica das galinhas, né? Em vez de guardar o ovo, você está guardando titica, né? Então, basicamente, né, não é assim que se usa isso, né? Esses conceitos, a pessoa estudou o Dharma, em vez de guardar a realização, guardar o conhecimento direto da mente, a pessoa guardou os conceitos. Né, que são uma parte necessária, né? Nem titica de galinha, não tem que você ter galinha e não ter titica, né? É uma coisa necessária, existe, né? Você tem que lidar com isso, né? Então, quando tem uma doutrina, tem que haver conceitos, né? Mas você não come os conceitos, né? Você come a experiência direta do assunto, né? Da mesma forma que você não come titica, né? Você come os ovos da galinha. Então, mas as pessoas às vezes se perdem nisso, né? A vaidade se acopla ali, né? A pessoa estudou, memorizou, ganhou um diploma, ganhou reputação, escreveu um livro, né? Ela fala: não, isso aqui é o que é mais importante, né? Porque a vaidade dela está presa ali, né? Então é ali que ela quer que seja o importante, né? Mas a gente querer que seja algo e aquilo ser são duas coisas completamente diferentes, né? Não importa se a gente quer ou não, a questão é ou não é? Então, nisso também às vezes você reflete, né, sobre a questão do anatta, né? Do não eu. Então você fala: o eu existe? Bom, não, o eu não existe. Então como é que é? Fala: o eu é uma ilusão. Então não existe nada. Não, também não é assim que funciona. Então existe. Não. Então não existe. Não. E não tente. Ou então, por exemplo, o Buda fala, né, você pensar: eu sou melhor do que ele, isso é vaidade. Então tá bom, eu sou pior do que ele, isso é vaidade. Então tá bom, eu sou igual a ele, também é vaidade. Qualquer coisa que você falar eu é vaidade. Não tem onde você bote eu aí vai estar certa essa história. Qualquer forma de pensamento que envolve eu, tá errado, né? Vai estar sempre algum nível de impureza mental envolvido, né? Porque o conceito eu vem dessas impurezas mentais, né? Qualquer forma de pensamento que eu sou melhor, é quilesa isso. Então eu sou pior, também é quilesa. Já sei, eu sou igual, quilesa. De novo é quilesa, não é? Nenhum desses está correto. Qualquer coisa que você expressar da maneira de eu, né? Então você pensa: eu existe, o eu existe. Não, o eu não existe, também não. O eu ao mesmo tempo existe, mas também não existe, também não. Então o eu existe, mas é uma coisa assim que só de vez em quando, também não. Qualquer coisa que você tenta criar com a ideia eu, tá errado. Também que você fala: o eu não existe, já está errado de novo, né? Talvez não só o conceito eu, mas o conceito existe também esteja errado. É uma coisa, né? São diversos níveis, né, de ignorância numa única frase, que a gente nem está ciente, né, de quão longe vai esse assunto, né? Então não é à toa, né? O Buda era inteligente, ele não respondia, né? Ele falou: não se aplica. Quer dizer que não existe. Não existir não se aplica. Ele simplesmente não respondia, né? Ele era bacana, você vê como ele tinha firmeza, ele não tinha dúvida a respeito do que estava fazendo, né? Mesmo que as pessoas fizessem chantagem, falavam: não, se você não me explicar, eu vou para outra religião. Pode ir. Não tem nenhuma ansiedade a respeito, né? Não tinha nenhuma ganância por discípulos, ou desejo de ser elogiado, desejo de ser aceito, né? Quem não gostou pode ir, não tem problema. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui só para ensinar o caminho para a libertação, só isso. O único trabalho do Buda é esse, né? Ele só ensina o caminho para a libertação, só isso, mais nada. Qualquer coisa além disso não é trabalho dele, né? E ele não agarrava, mesmo que as pessoas tentassem jogar esse trabalho para ele não pegava, né? Simplesmente não agarrava. O pessoal jogar: pega aí, não. Não é assunto meu, né? Eu só faço a minha parte, né? Então,
É interessante. Eu sou fã do Buda, né? Não é à toa que eu virei monge budista, né? Uma coisa que eu sempre achei realmente me chamava muita atenção, né? A sabedoria dele, a inteligência dele e a firmeza, como eu já falei várias vezes, né? Não só me impressiona o que o Buda ensinou, mas também me impressiona aquilo que ele não ensinou. A clareza que ele tinha, ao ponto de falar, sabendo isso eu não vou ensinar, né? Porque isso não é útil, isso vai virar confusão, né? Não é que ele não sabia, ele sabia. Só que se eu explicar isso aqui, vai virar confusão. Então eu não vou explicar isso. Então ele ensina só na medida certa, a maestria dele, né? Em saber expor o Dharma, né? Como é que a gente faz o cântico, né? De elogia ao Dharma, né? Akáliko, Sanditiko, Akáliko, Ehipasiko, Opanaiko, né? Então as qualidades do Dharma, né? São realmente aquilo mesmo, sabe? Eu concordo 100%, né? Opanaiko, Ehipasiko, é perfeito, né? Perfeitamente exposto, né? Encorajando a experiência, né? A ser percebido por si mesmo, né? Realmente é... Mas não é à toa também, né? Que ele tinha essa maestria toda, né? Dito que essas pessoas, eles passam centenas, milhares, talvez milhões de vidas, né? Estudando esse assunto, né? Treinando, refinando, aperfeiçoando a si mesmo para poder realizar essa tarefa, né? De expor o Dharma, né? Alcançar a iluminação e então expor o Dharma para que as demais pessoas, né? Possam facilite o trabalho das pessoas, né? Que não têm o mesmo nível de mérito que o Buda tinha, né? Para que as pessoas comuns também conseguissem, né? Alcançar a iluminação. Então é uma coisa realmente, na minha opinião, perfeita, né? Mas esse tipo de reflexão é interessante, mas você vê, por exemplo, que o Buda não entrava nesse mérito, né? Essa questão que eu estou questionando, começo e fim, existe ou não existe, é um exercício assim, meio filosófico da minha parte, né? O Buda mesmo ele não tinha muito essas frescuras, né? Ele, na verdade, ele encorajava as pessoas a não destruir, não desconstruir demais a estrutura mental, né? Então ele, por exemplo, ele fala, não, respeite as coisas, as estruturas mentais comuns, né? Respeite essas coisas, não destrua isso, né? Porque mesmo que assim, em última instância você possa argumentar que elas são falsas, mas elas são úteis e necessárias, né? Então o conceito de bem e mal, é importante você ter esse conceito, né? A questão de bom e ruim, né? Belo e feio, até questão, né, como exemplo, pai e mãe, né? Ele falou, não, respeite, não, leve a sério esse assunto, existe pai, existe mãe. Que algumas pessoas também são assim, é tudo ilusão, é tudo uma criação mental, isso é tudo falso, não precisa... Que o resultado disso, as pessoas caem no total falta de estrutura mental, né? Elas começam a não ter estrutura suficiente, né? Para guiar as ações dela, guiar o caminho dela. Então, dentro dos conceitos que a sociedade criou, né? O Buda soube escolher, não, isso aqui é útil, isso aqui não é útil. Então, por exemplo, o conceito de castas, né? Casta Brahmanya, casta Shuddha, casta Katsya, etc. Eu falo, não, isso é falso, isso não existe, né? Isso é irrelevante, na verdade isso é um obstáculo, né? Então esse conceito o Buda rejeitou. Ele falou, não, me recuso a aceitar isso e digo, isso é falso, né? Não é onde a casta que você nasce que determina a sua elevação, a sua pureza espiritual. É o que você faz de si mesmo, são os seus atos, a sua mente que determina se você tem grande ou baixa elevação espiritual. Não é a sua linhagem biológica, né? Então esse conceito o Buda rejeitou, né? Mas o conceito de pai e mãe ele não rejeitou, né? O conceito de rei, governo, né? Prefeito, polícia, essas coisas, não, respeite essas coisas são úteis, né? Posse pessoal, né? Buda respeita esse conceito, posse, né? Isso aqui me pertence, esse copo é meu, essa caneca é minha, me foi dada, é minha, né? Na verdade é falso, isso é apenas uma opinião, né? A gente cria um acordo entre nós aqui, a gente, vamos concordar que isso aqui pertence a Dhyamudito, né? Mas
Você perguntar para por exemplo, o chinelo, a raposa não está nem aí se o chinelo é meu ou não, ela só vê um chinelo, ela vê um objeto, né? O conceito de posse pessoal não ocorre para ela, né? Então não é uma criação mental que ela adquire, né? Então, fora da mente humana, o conceito de posse não existe. É uma criação humana, baseada em desejo, baseada em desejo. Mas ainda assim o Buda respeitava esse conceito. O Buda não era comunista, né? O Buda respeitava a posse pessoal, né? Porque é útil. É útil você entender. É útil você usar esse conceito, né, para interagir com as pessoas. Então você tem que respeitar a posse dos outros. Você não pode roubar o que não lhe foi dado, né? Para um monge, tomar o que não lhe foi dado é motivo para expulsão da ordem monástica, né? Expulsão irreversível, né? Mas o Buda é só uma realidade convencional, nossa verdadeira natureza do Buda já está eliminada. Para que essa radicalidade toda? Você é o Buda, você deveria saber melhor do que isso. Mas não, o próprio Buda fala, não, respeite isso, respeite posse, respeite laços de família, respeite a organização social dentro de um certo limite, né? Quando passa do limite, fala, não, aí isso já não passa do limite, né? Então, por exemplo, na época do Buda não existia o conceito de propriedade intelectual, né? Então, na regra que o Buda monástico, o Buda criou, né, não há crime para roubar uma ideia. Né? Ou como é que chama hoje em dia? Mesmo como é que chama? A mídia, né? Filme e como é que chama? Programa de computador, né? Dentro da regra monástica não existe crime para você fazer uma cópia pirata de um programa de computador, porque ele apenas entende posse como objetos físicos, né? Então, se você copia um filme, você não tomou um objeto físico, né? Ele estava ali, agora está aqui comigo. Você fez uma cópia, o objeto original continua ali paradinho no lugar dele, você não mexeu nele. Você apenas fez uma cópia dele, né? Então, hoje em dia, as pessoas consideram isso um roubo, né? Mas na época do Buda, ainda não existia esse conceito de propriedade intelectual, né? Então, dentro da regra monástica, não há crime para copiar filme ou copiar programa de computador, né? Mas você estando ciente, né, de que o Buda respeitava a ordem social, né? E se a sociedade atualmente acredita que existe isso e que é um crime, né, você pode inferir, né, que o Buda também iria respeitar essa criação, né? A sociedade criou a ideia que um som pertence à pessoa, né? Antigamente não existia isso, né? O som não pertence a ninguém. O som é um som, né? Não tem como ser dono de um som. Hoje em dia as pessoas são donas de um som. Esse som é meu. Se você reproduzir esse som, você tem que me pagar, né? Essas imagens são minhas. Se você reproduzir essas imagens, você tem que me pagar, né? Essa ideia, né? Eu não sei como é que seria um programa de computador, né? Sei lá. Então, isso não existia antes. Então, hoje em dia, algumas pessoas debatem, né, se é ou não a quebra do preceito monástico, né, você fazer a cópia de um filme, né, fazer o download de um filme na internet, né? Porque eu não tomei o arquivo original, continua lá. Eu não peguei o arquivo original e tirei do lugar, mas eu fiz uma cópia, né? Então, se você for assim na definição, na letra da regra, não é um crime, né? Não é roubo, né? Mas se você considerar que o Buda respeitava a ordem social, né, você pode imaginar que provavelmente ele também iria respeitar essa criação da sociedade, né, de que a ideia pertence à pessoa tal, e você copiar aquela ideia é um crime, é um roubo, né? Mas, né, ninguém sabe com certeza, só o Buda poderia dizer com certeza, né, qual seria a atitude dele com relação a esse assunto, né? Então, alguns monges são muito estressados com relação a esse assunto, outros não. Outros são bem mais relax, né? Alguns monges são bem estressados com isso, né? São bem radicais, ficam ali vigiando tudo. Essa imagem aqui, por exemplo,
no site, a gente colocou as imagens no site do mosteiro, né? Um dos adjuntos me deu uma dúvida. Falei, de onde que é essa imagem? Você pegou da onde? Então, falei, calma, adjunto, calma, essa imagem veio do site e tal, como é que chama? Common, sei lá como é que chama. Tem um nome para isso, que é uso livre, né? Sem copyright, né? Mas o cara tava preocupado mesmo, né? Se tava certo ou não. Alguns são bem estressados, né? Alguns não tanto, né? Outros não. Então, é uma coisa que hoje em dia depende, né? Como é que a pessoa interpreta o assunto, né? Eu confesso, eu fico meio fulo da vida com essa ideia, né? Pessoas vão criando coisa e você tem que respeitar aquilo, né? Que às vezes também passa do limite, né? Porque, por exemplo, hoje em dia está ficando cada vez pior esse assunto, né? Você compra um equipamento, mas o equipamento não é seu de verdade, né? Você tipo tá pagando, sei lá como é que é. Você não pode consertar ele, né? Você não pode mudar o equipamento. Tem uma coisa que é assim, alguns eletrônicos que você compra, né? Apesar dele ser seu, se você abrir o equipamento e mexer ali dentro, você está quebrando, sei lá, um crime, alguma coisa assim. Umas coisas começam a ficar meio esquisitas uma hora, né? Você pensar que isso é uma criação das pessoas, né? Movida por ganância, elas vão inventando coisa, vão inventando, né? Da mesma forma que o Buda, por exemplo, não aceitou a questão das castas sociais, né? Eu imagino que também ele teria um limite, né? Ele falou, não, gente, isso é loucura demais também, né? Vocês estão ficando doidos demais, não vou respeitar isso não. Isso passou do limite, né? Então, mas aonde que o Buda botaria esse limite, eu não sei dizer, né? Mas eu não sei. Conforme o tempo vai passando, vai ficando mais e mais, né? A questão de direitos, copyright, sei lá, né? Fica cada vez mais esquisito. Então eu também não sei, não. Então é isso. É isso, alguma pergunta sobre isso? Um comentário?